Olá, boa tarde de novo. Segunda parte do consultório. Como o prometido é devido, vamos falar agora sobre dor de burro, aquela dor que todos nós já tivemos, sobretudo quando fazemos algum exercício físico brusco. Há aqui qualquer coisa que nós começamos a sentir um desconforto. Vamos tentar perceber medicamente o que é a dor de burro, se podemos preveni-la e tratá-la. Comigo, cumprimento desde já o Dr. João Torres, médico ortopedista, exatamente, no Hospital Lusíadas do Porto. Muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Afinal, então, esta dor que muitos de nós já tivemos, surge porquê? Muito obrigado pelo convite, já estava com algumas saudades do consultório, do programa consultório. Antes de mais explicar, porque pode parecer estranho, porque é que está um ortopedista a falar de dor de burro. Exatamente, pode já começar por aí. Poderia ser alguma piada em relação a mim, mas não é. É especificamente um ortopedista que se dedica especificamente a mais patologia do desporto. E há uns tempos, realmente, no Hospital Lusíadas fizeram-me o desafio de escrever um artigo sobre dor de burro, uma vez que tratando tantos traumas desportivos, às vezes nos esquecemos um pouco da relevância disso. E a verdade é que a dor de burro é muito frequente. É uma dor que principalmente em corredores e todos os atletas que fazem exercícios de oscilação vertical, é extremamente frequente. Um corredor profissional tem em média 2 a 3 episódios por mês, mesmo estando bem treinado. E a verdade é que tem um nome científico, que é dor abdominal induzida pelo exercício, transitório, faltava-me o transitório. E a verdade é que ninguém sabe muito bem porque é que aparece. Há várias hipóteses para o seu aparecimento, muitas têm a ver com isquemia, significa pouco sangue a chegar a alguns dos órgãos dentro do nosso abdômen. Tem a ver com falta de irrigação? Essa é uma das teorias que eu penso que não fará muito sentido, mas é uma das teorias mais descritas na maioria dos artigos. Há outras teorias que têm a ver com dores abdominais do género cólica, mas eu penso que a que melhor explica o tipo de dor, porque é uma dor muito característica, toda a gente que faz desporto sabe como é que é a dor de burro, é uma dor descrita em facada, em queimbra, na face lateral do abdômen. E eu penso que a teoria que faz mais sentido, e isto é impossível de provar qual é que é a razão, é a irritação de uma membrana que existe dentro do nosso abdômen, da nossa barriga, que se chama o peritoneu. Essa membrana envolve todos os órgãos. Existe um mais profundo, que é o visceral, e o mais superficial, que está mesmo debaixo da pele, quando fica irritado por fricção, provoca uma dor que é muito semelhante a essa. E eu penso que essa será a indicação, a justificação mais lógica, é que tem mais lógica para o tipo faz de mais dor. sentido. O que está de acordo também com o facto de, em termos de tratamento, nós não podemos oferecer muito, porque toda a gente sabe que a maioria das mesinhas que são apresentadas para tratar a dor de burro não são muito eficazes. Nós sabemos que depois de começar a dor de burro, ou paramos um pouco e diminuímos o ritmo. É essa a questão, não é? Ou então ela não passa. Há quem fale e descreva que o facto de haver uma curvatura anterior do corpo ajuda a aliviar um pouco. Portanto, se nos colocarmos numa posição... Sim, por exemplo, não parando de correr, mas curvando um pouco anteriormente, poderá ajudar. Há relatos de alívio com isso, há relatos de alívio com massagem local, de forma a tentar diminuir a dor nesse local, mas a verdade é que a única situação segura que nós temos é a prevenção. E a prevenção, sabemos o que é que podemos fazer. E como é que podemos fazer essa prevenção? Essa prevenção, e isto sim está bem comprovado, porque há vários trabalhos a mostrarem que estas medidas ajudam ao não aparecimento da dor de burro, há algo que nunca devemos fazer, seja para desporto de alta competição, seja para desporto regular, que é ter uma refeição, sobretudo pesada, 2 horas antes da prática da atividade física. Não se sabe porquê, porque isto não explica a razão do aparecimento da dor de burro, mas a verdade é que refeições pesadas até 2 horas antes aumentam a percentagem... Tendem a aumentar a possibilidade de ter. Assim como a utilização de bebidas hipertónicas, que são as bebidas muito concentradas, sobretudo em açúcares, que são muitas vezes utilizadas por desportistas de forma a poderem aumentar o seu rendimento quando fazem provas de longa duração, também não devem ser utilizadas, muito menos em cima da corrida. E, portanto, só estes 2 fatores já ajudam à diminuição. Porque estamos a falar de uma dor que, por ser tão aguda no momento em que está a ocorrer e tão incapacitante, porque de facto todos nós já a tivemos pelo menos uma vez e de facto é uma dor que é chata, vamos dizer assim. Sim. E para um desportista que tem que estar ali no topo, quer dizer, não pode parar, não é? Nós sentirmos dor de burro, paramos, sentamos, bebemos um bocadinho de água e o ritmo é outro. Agora, para desportistas que estão profissionalmente
realmente ali em causa, não é? Sim. A coisa fica mais complicada. Para desportistas de alta competição, além destes cuidados, que se repararem nenhum desportista, bastava estar, por exemplo, ontem a ver o Porto Sporting, que infelizmente não correu como eu desejava, mas... Como nenhum de nós. Mas na realidade nenhum desportista entra em campo e vê-se a beber água e a deglutir, cospe, mesmo sendo água ou outro líquido qualquer. Há programas... Quando se vê assim com as bananas, eles depois deitam fora? Não, com as bananas não, estamos a falar de líquidos. Líquidos. Em termos de proteção a longo prazo, nos desportistas de alta competição, preconiza-se a utilização de reforço da musculatura do core, que são a musculatura dos abdominais, da face lateral do abdômen e do dorso, portanto aquele cinto de músculo que nos protege os órgãos abdominais, e há trabalhos a mostrarem que o reforço dessa musculatura diminui a intensidade de dor de burro. Assim como o facto da dor de burro ser extremamente menos frequente em atletas de alta competição, pensa-se exatamente pelo grau de treino a que estão habituados. Era isso que eu lhe ia perguntar, ou seja, uma pessoa mais sedentária tem mais... Isto para nos adaptarmos aqui à linguagem do nosso público que não é atleta de alta competição. Qualquer pessoa que tenha a dor de burro, de facto, se for uma pessoa que vá, por exemplo, mais ao ginásio, que faça mais trabalho abdominal, talvez tenha menos hipóteses de experimentar a dor. Provavelmente será uma boa dica, chamando a atenção para o facto de o trabalho abdominal não deveria ser o trabalho abdominal tradicional daqueles abdominais tradicionais, mas ser um trabalho conduzido por profissionais que reforce toda a musculatura à volta, não só o abdominal anterior, o reto femoral, mas os oblíquos, os transversos e a parte lombar, porque é toda essa estrutura em cinto muscular que protege essa zona. E da sua experiência, existe alguma modalidade desportiva que esteja mais ligada a este tipo de dor? Sim, todas as modalidades, e isso está relativamente bem documentado, em que existem oscilações verticais repetitivas, estão mais associadas ao aparecimento de dor de burro. Dentro dessas, a mais lógica é obviamente a corrida, mas temos outras, por exemplo, como a equitação, que tem muitos movimentos repetitivos nessa posição e que também está associada, curiosamente, ao aparecimento de episódios desta dor transitória abdominal. A alimentação, estávamos a falar há pouco, mas de uma forma continuada, portanto, na ótica da prevenção, Sim. A alimentação, o que é mais nocivo numa alimentação que possa provocar mais vezes este tipo de dor? Na alimentação crónica, ou seja, na dieta habitual, não há nenhum estudo, pelo menos que eu conheça, comprovado a demonstrar que não se deverá consumir este ou aquele determinado alimento. Há realmente vários trabalhos científicos a demonstrarem que nas 2 horas antes, refeições pesadas, sobretudo em carboidratos, os carboidratos são as massas, as batatas, o arroz, até 2 horas antes, sem problema nenhum, depois disso deverá ter-se algum cuidado nesse sentido. E os açúcares, talvez também, não é? Porque depois o carboidrato... Sim, que pertencem exatamente ao mesmo grupo, mas normalmente os açúcares são carboidratos, são glicídios de absorção mais rápida e pertencem também ao mesmo grupo, apesar de serem diferentes das batatas, do arroz, da massa, são um tipo de carboidratos diferentes, mas que também não deverão ser consumidos proximamente ao ato desportivo. Relativamente ao nome, dor de burro, porque é que se deu este nome à dor? Dor de burro. Já me questionei diversas vezes, fiz recentemente por causa desse artigo alguma investigação, não há nenhuma justificação clara, há várias hipóteses. A que eu sempre imaginava como sendo a razão, como sabemos tradicionalmente os animais foram utilizados, os burros ao longo da história, como um animal de carga. Exatamente. E conhecido muitas vezes pela sua teimosia, muitas vezes infelizmente abusado em relação às suas capacidades máximas de trabalho e portanto eu pensava que a justificação que depois descobri que era menos comum de ser uma dor associada a não querer trabalhar seria a mais comum, mas não, as duas hipóteses que surgem mais serão a de ser uma dor que dói para burro, que é uma expressão popular, Exato. ou a dor, tal como quando se diz uma cor de burro quando foge, ou seja, uma dor não muito bem caracterizada. Que não se sabe muito bem... Que não sabe muito bem a origem. E, a portanto, origem, não é? Estas Porque duas... é difícil de explicar. Sim. Então, durante muito tempo, as pessoas iam ao médico e... Quer dizer, Não, também como assim, é uma dor que depois não é continuada no tempo, não é? Se calhar as pessoas... Nós não vemos na realidade, e isso é o outro motivo também que me trouxe cá, nós não vemos na realidade pessoas a queixarem-se habitualmente nas consultas por dor de burro. Vemos mais por lesões desportivas de sobreuso, que são, na realidade, mais frequentes até do que a dor de burro, e essas sim impedem a prática desportiva, ou seja, as lesões que levam a desgaste de várias estruturas no nosso organismo
ciclismo, por exemplo, no caso da corrida, e que levam a um desgaste crónico e que provocam essas sim dores crónicas e que impedem, ou seja, não são transitórias como a dor de burro. E essas sim estão muitas vezes associadas à prática desportiva regular e são dores que limitam essa prática desportiva regular, e não só em atletas de alta competição, mas em atletas ditos vulgares, que praticam desporto regularmente e gostam de o praticar e deixam de poder por causa dessas lesões de sobreuso, que é um conceito muito engraçado, porque é um conceito recente este termo, são as overuse injuries, e que atingem qualquer estrutura do nosso esqueleto, do nosso aparelho osteoarticular, o esqueleto, os músculos e os tendões, mais frequentemente até os tendões, e que tem a ver com um sobreuso, ou seja, com um treino em demasia que leva a lesões dessas estruturas. Portanto, estamos a falar de músculo e de osso? Estamos a falar de músculo, de osso e de tendão. Todas estas estruturas podem ser atingidas. O exemplo que eu costumo dar é o dos maratonistas, porque é mais fácil de explicar. Eu comparo muito o nosso organismo a um automóvel. Quer dizer, nós temos peças que também se vão desgastando com os quilómetros que fazemos. É óbvio que se fizermos 200 ou 300 mil quilómetros num automóvel, vamos ter peças que vamos ter que trocar. O problema é que no nosso organismo não as podemos trocar facilmente. Enquanto que num organismo, num automóvel, retiramos a peça e trocamos por outra, nós vamos ter desgaste próprio, sobretudo nos tendões, crónico, motivado pela sua utilização em excesso. E as lesões mais comuns de sobreuso, ou seja, de uso excessivo no nosso organismo, estão presentes nos tendões. São o que as pessoas muitas vezes chamam as tendinites, e chamam as tendinites crónicas. Que são as tendinites que são muito chatas também, não é? São limitantes ao ponto de nós termos atletas, como por exemplo o Rafa Nadal do ténis, que teve uma carreira marcada por isso na região do joelho, ao ponto de estar sempre a fazer paragens, e estamos a falar de atletas de alta competição com as limitações inerentes a isso mesmo. E, portanto, há um conjunto de... As pessoas normalmente conhecem isto por tendinites, mas o termo técnico é tendinose, é um desgaste crónico do tendão, e este desgaste crónico do tendão pode ser mais fácil do que ser tratado, é ser prevenido. E todos nós temos a experiência de gostarmos muito de praticar, seja que desporto for, e jogar com os amigos, futebol, ténis, basquete, o que for, mas muitas vezes no fim ninguém faz alongamentos. E, portanto, estamos sempre na conversa. E esses alongamentos são essenciais para prevenir a elasticidade desses tendões, de forma a que eles consigam suportar a força repetitiva que é feita pelo músculo. Portanto, quando às vezes os nossos treinadores e quando ouvimos no ginásio a importância de alongar, de facto até mesmo para isto é importante. É sempre importante o alongamento. Mas é essencial para nos permitir fazer o que mais gostamos, porque se gostamos muito de praticar aquele desporto e não alongarmos, é certo que mais cedo ou mais tarde vamos deixar de o praticar, porque nós estamos com aquele desporto a utilizar mais uns músculos do que outros, estamos a utilizar mais uns tendões do que outros e, portanto, temos que os preparar para essa carga que vamos fazer. Da sua experiência, quando os desportistas estão a sentir essa dor, muitas vezes têm mesmo que parar. Sim. Têm mesmo que parar. É assim, há uma fase inicial em que normalmente há aquele ditado muito conhecido que é o no pain, no gain, ou seja, em que até parece que é bom ter alguma dor quando se está a praticar em algumas articulações. Se não tens dor é porque não fizeste nada no ginásio. Exatamente. Pronto. E há ali um limite entre o aceitável e o limiar da lesão. Quando se atinge o limiar da lesão, a situação pode chegar ao ponto, se não houver o repouso adequado e o tratamento adequado, de ser tão limitante ao ponto do atleta não conseguir praticar desporto, essa atividade específica, ponto final. E aí entramos num ciclo de tratamento que muitas vezes é demorado. E existem outras situações, também dentro dessas lesões de overuse, que todas nós, portanto, as de sobreuso, que não atingem os tendões e que são muitas vezes até mais graves. Nós podemos ter, isto é em tendões, mas podemos ter, por fadiga muscular, rupturas musculares. Vemos frequentemente os atletas a chegarem ao fim da época e por excesso de treino e de competição os músculos a romperem. Sim. Até porque há muitas vezes questões de calendário, etc. Exatamente. Ou não pior, têm o tempo necessário para repousar, ou pior do que isso, inclusive é o osso quebrar e existirem fraturas de stress em que o osso quebra por excesso de uso. Por excesso de uso. E isso portanto, não há uma fratura, não tem que haver uma queda. Não. Há uma fratura. E há uma fratura. E o osso, eu costumo dar o exemplo, é como pegar numa caneta Bic, nós podemos parti-la de duas maneiras, ou de uma vez, ou ficar uma hora a movimentá-la neste sentido até que ela estala. Mas estala. E isso pode acontecer também com o osso. Portanto, aqui neste tipo de lesões, o segredo está na prevenção,
na metodologia de treino, e isso é muito importante, mesmo que não seja um atleta profissional. Portanto, aí entram os treinadores e a equipa médica? Exatamente, de forma a fazerem treinos que possam permitir a prevenção das lesões, e no atleta mais convencional, que vai ao ginásio e que faz a sua atividade esportiva, mas nós vemos muitas pessoas a fazerem todos os dias 2, 3 horas de desporto. E a quem recorrer? Então, a essas pessoas que não têm uma equipa, uma estrutura por trás? Essas pessoas têm a sorte hoje em dia de, felizmente, em quase todos os ginásios existirem pessoas com excelente preparação técnica e científica, e eu acho que é essencial, antes de partir para um plano de treino, seja ele qual for, consultar e seguir os conselhos das pessoas que estão e que têm formação profissional nessa área, exatamente para prevenir essas lesões, porque não é por capricho que alguém no ginásio nos vai dizer: atenção, depois de treinar este músculo hoje não podemos treinar amanhã, temos de treinar daqui a 2 dias, ou depois de treinar este músculo temos que fazer estes alongamentos. Portanto, por um lado, pedir essa ajuda e ouvir quem sabe. Exatamente, e quem estudou para isso. Isso é fundamental. É. Mais alguma consideração acerca deste tema que acho importante falar e que não tínhamos falado? Eu penso que chamar a atenção mais uma vez para a prevenção, porque o desporto é extremamente saudável e, por isso, para nos mantermos ativos a praticar um desporto que gostamos, acho que é essencial todo o tipo de treino ser bem preparado e, obviamente, não esquecer, porque é extremamente importante para o nosso aparelho osteoarticular, ou seja, ossos, articulações, músculos e tendões, a nutrição adequada e a hidratação adequada, porque há muitas vezes um facilitismo em termos da hidratação enquanto praticamos desporto, e nós não somos todos atletas de alta competição que não podemos beber uns poucos golos de água durante uma atividade física, porque podemos tolerá-los, e isso é essencial, porque é muito fácil perder 1 quilo, 1 litro de água numa atividade desportiva, e isso tem algumas consequências que podemos evitar com uma boa hidratação. Muito bem, Dr. João, obrigada por esta explicação muito elucidativa. Vamos começar a ouvir os nossos telefonemas de casa. Vou só apenas recordar, porque ainda pode e deve ligar, para o 225-083-204. 225-083-204 é o número para entrar aqui em contacto connosco, falar em direto com o Dr. João Torres sobre alguma situação que tenha a ver com ortopedia. A primeira chamada vamos atender o Luís Cunha de Braga. Olá, boa tarde, Luís. Olá, menina, como está? Olá, muito boa tarde. Luís, que idade tem? 62. 62. Vou deixá-lo falar com o doutor. Apresenta a sua questão. Então, olha, muito obrigada e umas boas-vindas para o programa, para a menina. Muito obrigada. Obrigada, Luís. Obrigado. Também uma boa tarde então para o Sr. Doutor. Muito obrigado, boa tarde. Doutor, eu ia lhe pedir uma ajuda no seguinte. Eu acho que não está relacionado com a dor de burro, mas o Sr. Doutor é que vai me dizer se sim ou se não. É assim, eu estou com umas dores bastante fortes a nível de bacia. Com uma, desculpa? E às vezes nem sei se é bacia, se é anca. Eu não percebi o que disse. Mais concretamente, uma ecografia. Luís, assim. Luís, só um bocadinho. Sim. Eu vou-lhe pedir que fale um bocadinho mais alto e que volte a repetir tudo do início, pode ser? Estamos a ouvi-lo melhor. Então agora do início. Eu estou a falar de telemóvel. Estou a falar de telemóvel. Não faz mal, estamos a ouvir melhor agora. Estou. Pronto, então eu vou repetir novamente. As boas-vindas para a menina. Obrigada. E também uma boa tarde para o Sr. Doutor. Obrigado. É assim, Sr. Doutor, eu ando com as dores algo fortes a nível de bacia. E então, fui fazer um exame que me acusou, que diz assim, diga. concretamente, ecografia da região trocantérica esquerda. Tomorinidade e espessamento das inserções musculotendinosas no grão de trocânter esquerdo, sugerindo tendinite e peritrocantrite sem evidência de inequívoca de bursite, associada a critério clínico melhor. O que é que acontece? Doutor, eu depois fui ao fisiatra, fui a um fisiatra e ele diz-me que provavelmente que é o músculo periforme. E eu queria ver se o doutor me dizia realmente, olha, o que é que devo fazer para uma coisa ou para outra.
porque também gosto de praticar exercício e está-me a limitar bastante. Luís, Ok. nós ouvimos perfeitamente. Menina, eu já agora informava do seguinte, é que eu estou a ouvir realmente os técnicos a falar ao mesmo tempo do que eu. Há alguma coisa que não está correta, possivelmente por isso... O Luís diz que está a ouvir... Por isso é que estou, muito é que bem, não Luís. estou a ser percebido. Muito bem, muito bem. Nós ouvimos perfeitamente e o Dr. João vai responder à sua questão. Mas obrigada. Tá, muito obrigado. Deixe-se estar em obrigado. linha, deixe-se estar em linha. Obrigado pela sua questão. Obrigado. É excelente esta questão porque cai no que estávamos a falar depois da dor de burro, ou seja, nós temos uma pessoa, um homem de 62 anos, hoje em dia as pessoas com esta idade praticam desporto regular e continuam a gostar de praticar, felizmente, isso é ótimo. E há este tipo de lesões que são limitativas, como o nosso espectador disse, e que podem limitar a prática desportiva de uma forma bastante intensa. O seu fisiatra tem uma grande vantagem sobre mim, que é o facto de lhe poder ter feito um exame físico. E, portanto, para o seu fisiatra lhe ter associado ao resultado da ecografia um problema do músculo piriforme, significa que ele fez um determinado número de testes e chegou à conclusão que, além do problema que tem aí, também tem um problema no piriforme. Ok? Certo. E, portanto, isto significa o quê? Significa que, e eu não o estou a ver, mas significa que, na realidade, tem uma lesão como é que eu ia dizer isto de uma forma mais... Tem uma lesão no grande nadegueiro, que é um músculo, e no médio nadegueiro, que é um músculo que se fica preso na parte lateral da anca, ok? E isso entra no tipo de lesões que falamos há pouco e que podem melhorar com alongamentos crónicos. E tem uma lesão também na parte muscular mais profunda da nádega, que é esse músculo piriforme, que também melhora muito com alongamentos e com tratamentos próprios de fisioterapia. Portanto, o que eu o aconselhava a fazer era seguir o conselho do seu fisiatra e provavelmente fazer algumas sessões regradas de fisioterapia que vão facilitar a melhoria do seu quadro clínico. Muito bem, portanto, fisioterapia, não é? Sim, resumidamente sim. Luís, espero que tenha anotado tudo o que o nosso Sr. Doutor disse aqui para melhorar essas dores. Vamos então agora a Rosa Cardoso, Vila do Conde, 66 anos. Olá, boa tarde, Rosa. Boa tarde, menina. Boa tarde. Boa tarde. Diga lá a sua questão. Ora bem, é o seguinte, eu fui operada há 9 anos a uma hérnia discal. Sim. E agora, há coisa de ano e meio, fui operada a outra. Da primeira vez, eu fiquei bem. Da segunda vez, fiquei com o peito do pé até aos dedos, tormento. Dormente? Sim. Com dormência. Desde o peito do pé até aos dedos do pé. E eu apontei ao médico que me operou e ele disse, isso vai demorar para aí 6 meses ou 1 ano. Isto já vai quase há ano e meio e eu continuo com o pé tormento. Portanto, isso a mim está-me a mexer com o sistema nervoso. Está-me a mexer com o sistema nervoso e não sei o que é que devo fazer. Está-lhe a tirar alguma qualidade de vida e está preocupada porque, de facto, não deve ser normal. Não Vamos é normal. perguntar... O médico diz, isso vai demorar para aí 6 meses ou coisa de 1 ano. Só que eu continuo com o pé tormento, não é? Certo. Até aos dedos, e isso está-me a mexer muito com o sistema nervoso. Eu já sou um bocado nervosa e está-me a afetar. Eu para ir ao médico me operou, não vou porque é muito caro, é particular e eu não tenho postos para isso. Rosa, para isso é que existe aqui o consultório. Vamos então ouvir o Dr. João. Está bem, obrigada, menina. Está-me a ouvir? Obrigada. Não? A Rosa está a ouvir o Dr. João? Não. Não? E agora, consegue-me ouvir? Agora consigo, Sr. Doutor. Diga-me só, boa tarde, diga-me só uma dúvida que eu tenho. Mas o pé mexe normalmente e só tem formigueiros ou também não mexe? Não, o pé manobra todo, mexe todo. Se o calçado não cai, seguro muito bem o calçado. Só é aquele formigueiro e até aos dedos dos pés. Ok. A hérnia a que foi operada era no mesmo local das 2 vezes ou eram hérnias diferentes? Sabe isso? Sr. Doutor, a primeira foi à direita, a segunda foi à esquerda, que o doutor disse que era à esquerda que me estava a afetar e que ia fazer um inserto ou pôr um gel ou não sei o que das 2 lados. Ok. Quando se faz uma cirurgia ou uma hérnia discal, quer seja lombar, quer seja cervical, o que se passa é que os nervos, e por isso as pessoas muitas vezes falam da dor ciática, exatamente por causa disso, porque os nervos que saem da nossa medula
portanto, que saem da nossa coluna e que vão percorrer toda a perna, começam na coluna e só terminam normalmente na extremidade, no pé. extremidade do pé. E normalmente o que acontece numa hérnia é que um dos discos, que são as almofadas entre os vários elos da coluna, rebenta e vai pressionar um desses nervos que vai pela perna abaixo. E, portanto, só o facto de haver uma compressão desse nervo por esse disco que rebentou durante um período mais prolongado pode fazer com que, e esse é um dos motivos para a pessoa ser operada, haja compressões desse nervo que resultam em danos definitivos para o nervo. Ok? Por outro lado, há danos que aparecem no nervo mesmo nessas situações e que são recuperáveis ao longo do tempo. 6 meses por vezes não é suficiente, muitas vezes são precisos 9, 12, 18 e depois há alguns que nunca são recuperáveis. Isto necessita de alguns exames para estudar melhor a situação ter um diagnóstico definitivo, e para perceber melhor qual é que vai ser o prognóstico a longo prazo. Portanto, pode ser uma dormência transitória, que vai passar, ou pode ser uma dormência que poderá ficar para sempre, sendo que há sempre, mesmo nas que ficam para sempre, há uma melhoria do quadro com o tempo. Ou seja, o formigueiro, que o nome técnico é parestesia, tem tendência sempre a diminuir e a ser menos desconfortável. E é assim, Rosa, pode haver então aqui ainda solução para o seu caso. Espero que tenham ouvido o Sr. Doutor, mas tem que ir ver com o seu médico o que é que se pode fazer. Agora, Maria Teixeira de Guimarães, 62 anos. Boa tarde. Olá, Viva, boa tarde. Olá, Maria. Diga. Olá, Viva, boa tarde. É o seguinte, eu fiz um exame à coluna e aqui no relatório diz assim: escoliose sinistroconvexa de raio grande, centrada na L3. Notamos uma discreta atitude escoliótica de sinal contrário na porção inferior do raquis dorsal. Depois, super desnivelamento da asa do ilíaco direito com diferencial de 5 mm em relação ao lado colateral. Não estão patentes significativas, alterações significativas. Depois diz assim: escoliose lombar sinistroconvexa. Posso só questioná-la porque fez esse exame? Doutora, portanto, eu tenho dores bastante fortes nos ombros e ao fundo das costas do lado direito. Ok. E quantos anos tem? Mas e apanha-me os braços. 62. Okay. Sim, sim. Antes de mais, não se assuste, porque os relatórios têm muita linguagem técnica, que muitas vezes é um pouco assustadora, Sim, como é claro. o caso, e isso são apenas termos técnicos para uma situação que não implica obrigatoriamente uma gravidade por aí além. Obviamente, isso implicaria... o termo escoliose significa que há um desvio na coluna, um desvio que é em vários planos e pode ter diversas gravidades. Nós temos um atleta como o Usain Bolt que competiu toda a sua vida com uma escoliose e grave. Claro. Portanto, escoliose não implica de forma alguma limitações, pode implicar algumas dores como as que poderá ter, mas existem uma série de tratamentos, nomeadamente reforços musculares a esse nível, com a prática... Aqui estamos a falar de uma dor contínua? Estamos a falar de uma dor contínua, mas terá tido alguns períodos em que não terá tido sempre essa dor. Imagino eu. Portanto, não tem sempre a dor com a mesma intensidade. Tenho sempre. Com a mesma intensidade? Portanto, não há períodos em que esteja... mais ao fim do dia. Pronto, exatamente. Porquê? Porque são as fases em que tem mais sobrecarga dessa região acumulada ao longo do corpo. Ao longo do dia. Uma boa... Pois, e eu estou... Só um minuto, doutora. E depois é que tenho assim aqui, diz assim... cérvico espoliúndico de dicartrose grave em C5, C6 e C6 e C7. Discos dólicos apofósio transversa na esquerda na C7, variante anatómica. Sim. E discartose dorsal. Sim. Isso são tudo alterações de desgaste da sua coluna, artrose, como é que pode acontecer em todo o restante corpo. Em todas as outras articulações também acontece na coluna e infelizmente é muito comum a partir de uma certa idade que não é assim tão avançada quanto isso. A partir dos 30 anos de idade, todos nós temos alterações de artrose. Eu penso que isto, sem tendo a ver as suas películas e os seus exames especificamente,
penso que seria benéfico, não sei se o faz ou não, o início de uma atividade física regular, nomeadamente caminhadas com um calçado confortável, são essenciais para manter a musculatura da coluna vertebral equilibrada e diminuir essas crises, porque senão entra num ciclo vicioso que é quanto mais dor tem, menos atividade física pratica e, portanto, quanto menos atividade física faz, menos musculatura tem na coluna dorsal e lombar. Tem que se gerir aqui com um certo equilíbrio para que não Exatamente. haja uma paragem física que depois ainda por cima... Exatamente. Portanto, é um efeito bola de neve. Exatamente. Maria Teixeira, espero que tenha percebido aqui as indicações do Dr. João. Vamos para Maria Ribeiro, que fala-nos aqui perto, Vila Nova de Gaia, 65 anos. Olá, Maria. Boa tarde. Boa tarde. Então. Olha, é assim, Diga. eu fui operada faz hoje um mês ao joelho porque eu tenho muitas dores, quero dormir de noite, não posso. É horrível mesmo. E então estou a tomar o Benuron e não posso tomar mais nada. E queria saber se é normal da operação, se o médico disse que era mês e meio ou 2 meses a recuperação. Mas eu queria saber se era normal esta dor, é que nem de noite consigo dormir, não tenho posição. Dr. João, temos aqui medicamentos... Vamos começar pelo princípio. Foi operada aqui, ao joelho? Ao joelho, ao menisco. Ao menisco? Foi uma cirurgia só com furinhos? Sim, sim. Ok. E foi feita há cerca de um mês? Sim, faz hoje um mês mesmo. Ok. E porquê é que só pode tomar Benuron? Porque eu tenho diabetes e tenho colesterol. Ok. Pronto. Mesmo para quem tem diabetes e tem colesterol, há outro tipo de medicamentos que pode pedir auxílio ao seu médico, que não são do grupo dos anti-inflamatórios, que são realmente os que prejudicam no caso da diabetes, no colesterol nem tanto, e que a podem ajudar. Há depois também um ótimo anti-inflamatório natural, que nós esquecemos muitas vezes, e que é o gelo. Nós podemos pôr... Estou a fazer isso, estou a fazer 3 vezes ao dia. Exatamente. Períodos de quanto tempo é que está a fazer? Faço de manhã, ao meio-dia e à noite. Mas cada vez que põe quanto tempo? 10 minutos, Perfeito. um quarto de hora. Então está a fazer tudo bem. Agora, a segunda fase é a cirurgia que fez e na sua idade, havendo uma lesão do menisco, muitas vezes pode resolver a dor do menisco e haver outros fatores dentro do joelho que provoquem dor. E eu penso que é importante, e a recuperação é muito variável de pessoa para pessoa. Portanto, eu penso que no seu caso, e não tendo presente na cirurgia, portanto, é perfeitamente normal nesta altura não ter essas dores. Isso pode acontecer perfeitamente. Agora, penso que no seu caso, deveria falar com o seu médico, no mínimo, para fazer um reforço da medicação, porque há outros tipos de medicação que a podem ajudar mais. Sim, Sr. Doutor. Está bem? Está Espero bem, ter Sr. ajudado. Doutor. Obrigada, adeus Maria Ribeiro, porque hoje está aqui Maria. E agora temos uma outra Maria, é a Maria Gomes, que liga de Rezende, 63 anos. Boa tarde, Maria. Boa tarde, menina. Olá, muito boa tarde. Queira dizer Boa e tarde. colocar a sua questão. Olha, Diga. eu gostava de falar com o seu doutor, é mesmo Sim. por causa de uma prótese que eu pus. Sim. Pus uma prótese há 2 meses, vai fazer 2 meses, agora no fim deste mês, mais ou menos no fim. E onde é que estou pôs aqui a prótese? E estou com uns problemazinhos que eu gostava de falar com o seu doutor para que ele... Pode falar, é o sítio. Pronto. Boa tarde, seu doutor. Boa tarde. Olha, é assim, eu pus uma prótese, já é a segunda, em 2012 pus uma no joelho esquerdo, correu perfeitamente. Agora, a segunda não está a correr tão bem. Sinto, quer dizer, o joelho está mais ou menos bem e não tenho grandes dores. Tive dores ao princípio, agora estou sem medicação, porque a medicação eu não me sentia muito bem, deixei de tomar a medicação, porque andei muito tempo a tomar, andei um mês e tal a tomar muita medicação, e agora deixei de tomar e estou mais ou menos bem. Ando a fazer fisioterapia também, mas tenho inchado o joelho da parte de cima, assim do lado, ele é o joelho direito, e onde teve o dreno, está um bocadinho inchado. Tenho um bocado inchado e tenho muita, quer dizer, eu dobro até bem, mais ou menos, mas tenho muita dificuldade, sinto uma prisão muito grande. Ao dobrar, sinto o joelho preso, mais pela parte de cima. Ok. E muito quente, o joelho está bastante quente, principalmente quando faço esforço, ou ando, ou assim. Ela disseram para tirar uma muleta, eu aqui em casa, às até agarrada, já ando sem ela. E já vou andando sem uma. Mas ainda não me sinto bem para andar sem uma muleta. E quando encolho o joelho e depois estico, sinto umas guinadas. Eu digo umas guinadas, umas dores agudas, no cimo do joelho. Para baixo e outra vez assim, atravessado. E eu estou assim um bocadinho preocupada. Uhum.
Disse-me que o joelho estava vermelho. Está vermelho desde o Não início? está vermelho, doutor, pois o joelho não está vermelho. Está inchado. Está só inchado? Nada. Agora, e também eu depois queria fazer outra questão, é que agora, como eu ando a fazer força no outro, o outro também já anda assim, anda a sentir um bocadinho mais preso e também assim, aquele dormento que tinha, porque eu fiquei sempre dormento de um lado, ficou sempre meio dormento, e agora parece que sinto mais. Tem colocado gelo todos os dias? Sim, coloco gelo na fisioterapia e aqui em casa eu também coloco gelo. Ok. É assim, o facto de ter feito uma prótese no outro joelho e agora estar a ter uma recuperação diferente, isto é muito frequente porque muitas vezes as duas articulações, quer os joelhos, quer as ancas, quer os ombros, não estão no mesmo estado de desgaste. E, portanto, algumas cirurgias podem implicar um bocadinho mais de agressividade do que outras. E, portanto, as recuperações não são exatamente iguais. Há, obviamente, períodos normais de recuperação. Eu penso que ainda está num período... Essa descrição que me está a fazer do joelho inchado... O joelho inchado é mais por cima, Exatamente. até faz assim uma beirinha, assim, por lado de cima do joelho, até tem aqui assim uma coisinha um bocadinho negra e fica lá assim uma baixinha, depois do lado do dreno, que eu tive o dreno, ele é o direito, não é? E é do lado direito que tem o dreno. E é ali mais ou menos naquele sítio, assim por cima do joelho, fica assim um bocado inchado. Pronto, e isso pode ser, o termo técnico poderá ser um derrame, que é nada de assustador, mas que é muito comum nas próteses do joelho no mês e meio a seguir. E eu penso que numa situação dessas, quando é que tem consulta marcada com o seu médico? Eu tenho consulta agora em maio. Pronto, eu penso que eventualmente em maio não me parece muito tardio, acho que pode esperar até lá, sobretudo porque não tem febre, não tem sinais de ter alguma infecção local, mas acho que deve manter a fisioterapia, se calhar apostar um bocadinho mais no gelo para ver se essa situação de inflamação local melhora e depois falar disso com o seu médico, porque ele melhor do que ninguém conhece a situação interior do joelho, como é que estava quando o operou e pode achar perfeitamente normal ter uma recuperação um bocadinho mais lenta do que teve no outro joelho, por ele estar com alguma gravidade maior no início, quando iniciou o tratamento. Se calhar, e depois no fundo da perna, mas hoje até tem pouco, às vezes aparecem assim 3 pintinhas, ela diz que 13 parece derrames, eu tenho varizes. Sim, é varizes? E poderão ser. Pronto. Maria Gomes, espero Pronto, que doutor, mas não tem nada de tenha grave, percebido é, aqui doutora. todas as indicações do Dr. João. Temos que passar à última chamada do dia e uma quarta Maria. Maria Moleiro, de Lisboa, 73 anos. Olá, boa tarde. Boa tarde para si. Olá, boa tarde para o Dr. João. Boa tarde, obrigado. Eu gostaria de pôr uma questão. Diga. Eu fui operada à coluna 2 vezes o ano passado. A primeira vez foi porque não ficou bem, foi entre a L2 e a L1. A L2 partiu-se, teve que ser cimentada. E depois foi a segunda vez porque não chegou e teve que ser entre a L2 e L5. Entretanto, fiquei bem, mas estive muito tempo parada aí na cama. Agora, quando ando, sinto que na barriga das minhas pernas, nem que seja andar 500 metros, começa-me a doer a barriga das pernas. Eu, entretanto, parti um ombro e a minha fisioterapeuta aconselhou-me a andar aqui em Cascais, porque eu moro em Cascais, ir andar um bocadinho todos os dias para fortalecer os músculos. O que é que o doutor acha? Eu tenho só uma questão. As 2 cirurgias iniciais que me disse foi porque tinha partido uma vértebra? Foi uma queda? Exatamente. Não, foi a pegar na minha cadela, que é uma labradora que tem 40 quilos, a tentar metê-la no carro para ir ao veterinário e eu senti uma dor intensa e depois fui ao médico. Ok. Para já tem todos, penso que já terá sido avisada disso, mas tem vários sinais de alarme aí de osteoporose que são importantes ter... Tenho, doutor, tenho. E está a ser medicada para isso, não está? Para a osteoporose, por acaso, não estou. Mas eu em cada queda parto uma coisa. Isso será o primeiro passo. De facto, é verdade. As fraturas vertebrais do punho, do húmero, que foi o que partiu no ombro, e finalmente, eu estou a dizer mais ou menos por ordem de idade, exceto as vertebrais que têm outra ordem, do colo do fémur, são fraturas osteoporóticas na sua idade. E o primeiro passo é, depois de diagnosticar uma fratura osteoporótica, começar uma medicação adequada para prevenir a evolução dessa osteoporose. E eu acho que isso é algo que deve, com relativa urgência, ser estudada e avançar para isso. Principalmente os mecanismos que nos está a dizer das suas fraturas são muito típicos disso.
Acho que é uma excelente opção fazer essas caminhadas, contudo, acho que deve falar ao médico que operou a coluna do facto de sentir essas dores nas pernas quando começa a caminhar, porque isso poderá de alguma forma estar relacionado com as fraturas que teve nas vértebras e poderá estar relacionado com alguma compressão de alguns nervos que vão para as pernas. Isso poderá ser, em termos técnicos, uma claudicação de origem neurogénica, ou seja, acho que lhe vale a pena também investigar essa dor que lhe surge quando caminha nas pernas, porque poderá estar relacionada com isso e ter uma resolução que não seja muito complicada, mas que, se for atempada, pode ser mais simples. Ok, doutor, eu também tenho uma dormência na perna direita até ao joelho. Mas não me incomoda muito, sei que tenho a perna duramente, mas que isso vai passando segundo o tempo, segundo me disseram. Sim, e essa provavelmente será muito parecida com uma dormência que falamos há pouco noutra doente e que poderá vir a passar com o tempo ou não incomodar. Eu ouvi isso, a questão das dores nas pernas após um período de marcha, isso é que eu acho que deve prestar alguma atenção e ser estudado. Muito bem, obrigada. Terminamos hoje o programa de quinta-feira. Agradecer ao Dr. João, que esteve aqui a falar-nos não só da dor de burro, mas a atender as chamadas aí de casa. Já sabe, amanhã encontro marcado às 3 da tarde. Vamos falar sobre junk food, comida de lixo que traz tantos malefícios ao nosso organismo, meu Deus. Tratamentos dentários a laser com o Dr. João Espírito Santo. Até amanhã, boa tarde.